Olá, eu sou Aaron Almeida e hoje vou te mostrar como funcionam as automações do Bittrex 24. Bora lá? E hoje vamos falar de automações de CRM. Quais são os tipos de automações de CRM que eu posso utilizar e quais estão disponíveis em cada plano Bittrex 24. Então vamos lá. Nós vamos dividir automações em duas partes. Automações simples e automações complexas. Lembrando que as automações simples elas estão disponíveis em qualquer plano Bittrex 24 e as automações complexas somente acima do plano Professional. Vamos começar com as automações simples. Elas estão disponíveis somente nas etapas dos pipelines. Então, onde é que elas vão estar acessíveis? Aqui dentro do Bittrex 24, nós vamos em regras de automação. E a gente pode, em cada uma dessas etapas, vir aqui nesse maisinho e adicionar as automações. Então, essas são as automações simples. Vamos utilizar uma de exemplo. Aqui, então, na etapa de fechamento, vamos adicionar e vamos na automação queridinha do teste, né? Adicionar comentário a um item. Então, a gente vai adicionar essa automação e a gente vai colocar aqui, por exemplo, teste de automação simples. A gente vai salvar. Salvamos. Vamos criar um card aqui nessa etapa. E se a gente criar um card nessa etapa, executou a nossa automação simples, tá? Então, esse é um exemplo de automação simples e, obviamente, você pode utilizar todas as opções que estiverem disponíveis no seu plano Bittrex. Para o segundo modo, que seriam as automações complexas. E nas automações complexas, a gente pode dividir em dois grupos. A automação de etapa, fase, exatamente como essa daqui, e a automação de entidade, que são duas coisas diferentes. Vamos começar fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui para a automação simples, só que na automação complexa. Então a gente vai voltar aqui nas regras de automação e ao invés de clicar nesse maisinho aqui, a gente vai nessa opção de editor no criador de fluxo de trabalho. Então, quando eu falo automação complexa, entenda editor no criador de fluxo de trabalho. Então, automação de criador de fluxo, tá? Então aqui eu vou ter as opções de usar esse flow, né? Que aí são várias subdivisões e eu tenho vários grupos de automações para controlar flow, as próprias automações de edição de entidade, de disparo de atividades, ações para com os clientes, enfim. Aí são inúmeras, não é a questão do nosso vídeo de hoje, a gente só quer entender qual é a diferença geral, tá? Então nota que aqui ele já trouxe, inclusive, aquela automação que eu já tinha feito, né? Então a gente vai pegar aqui e colocar teste de automação complexa. A diferença é que eu vou fazer ela por esse criador, né? Que aqui só tem disponível acima do plano Professional. Ele te dá muito mais condições e tem automações que só vão funcionar nesse criador de fluxo. Ela não vai funcionar lá na parte de automação simples. Principalmente aquelas automações que interagem com o usuário, que são os fluxos de trabalho, né? Que a gente pode criar como se fossem botões e ações dentro do nosso pipeline, seja no pipeline comercial ou seja num pipeline de um processo interno, que ele vai dando as ações dentro do pipeline, tá? Isso você tem completo no curso de automações da HL Solutions. E ela vai funcionar da mesma forma, tá? Ela ainda é uma automação aqui de etapa, então, se eu movimentar o card de uma etapa para outra, ele também vai notificar aqui, né? Então ele só muda a forma e não ter as limitações que a automação simples tem, ok? Então sempre que você tiver um plano Professional, sempre use a de criador de fluxo. Ela é um pouco mais difícil de entender no começo, mas depois te dá muito mais liberdade, tá? E o nosso segundo tipo de automação complexa é a automação de entidade. A automação de entidade, ela não roda no pipeline, ela roda na própria entidade. Quando a gente fala entidade, o que a gente quer dizer? O Bittrex ele tem diversas entidades: lead, negócio, cliente,
que é contato, empresa, orçamento, fatura. A automação de entidade, ela roda na entidade e ela vai rodar em 3 casos bem definidos, que é ou na criação da entidade, ou na atualização da entidade, ou então pode ser executada manualmente dentro do card. Vamos fazer um exemplo rapidinho? Para acessar as automações de entidade, a gente vai em configurações, configuração de CRM, automação, processos de negócio. Nós vamos identificar a entidade que a gente quer criar. Nesse caso, vamos criar aqui em negócio. Então, a gente vai vir em modelos. E aqui nós já temos algumas automações criadas. Quando a gente vai criar uma nova, nós definimos qual que é o nome dessa automação, né? Então, rodar na criação, por exemplo. Podemos colocar uma descrição. E aqui a gente configura o auto-run dela, que é a execução automática dessa automação. E a gente pode configurar se a gente quer que essa automação ela rode na criação da entidade, na alteração da entidade, e se nós deixarmos essa terceira desmarcada, a gente vai possibilitar que ela seja executada manualmente dentro do card, tá? Então, voltando aqui em uma que nós já temos criado, vamos aqui na do Create. Vamos dar uma olhada como é que ela tá. Então, na de Create, o que tem aqui, ó? Um card foi criado com sucesso. O que a gente vai fazer nessa automação? Ela foi criada sempre, então, marcado quando for adicionado um novo card. Nesse caso, como eu estou na entidade de negócio, é toda vez que um negócio for criado. E aqui embaixo, ele está marcado para não mostrar no menu iniciar manual, ou seja, ela só está executando na criação automaticamente e não posso rodar manualmente. Eu vou desmarcar e agora eu vou poder rodar ela manualmente dentro do card. E a gente vai lá ver isso. Então, lembrando, a gente está fazendo uma automação da entidade negócio. Então, a gente vai voltar lá no negócio. Temos aqui o nosso card de negócio, vamos abrir ele, onde eu posso rodar aquelas automações. Aqui na direita, nessa opção de fluxos de trabalho. Então, eu vou clicar aqui e aquela automação vai aparecer aqui para a gente, ó, que é a Create. Se eu iniciar ela, já executei, está aqui o nosso comentário, que é aquela automação que a gente executou. Também poderíamos fazer isso na opção de atualização, que a gente já tem uma aqui criada. Vamos dar uma olhada o que ela tem. Não tem nada, vamos fazer a mesma coisa. Vamos botar um comentário aqui. Entidade atualizada. Então, essa automação ela vai executar sempre que a entidade for atualizada. O que é atualizada? Alguma coisa mudou naquela entidade. O que a gente vai fazer aqui? Então, vamos abrir aqui esse card de negócio e vamos alterar qualquer coisa aqui dentro. Vamos botar uma data de reunião aqui, qualquer. Vou preencher aqui qualquer coisa e vou salvar. Vocês vão ver que vai vir um comentário, ó, entidade atualizada. Então, cada vez que essa minha entidade for atualizada, vai chamar aquela automação. Completando, então, os nossos 2 tipos de automações de entidade. Agora você já sabe todas as possibilidades de automações de CRM aqui no Bitrix 24. Até mais!